Então, vamos iniciar a aula. Nós temos aí na tela os slides sobre a revisão de conteúdo da metodologia para que nós possamos dar seguimento à disciplina. E eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Estamos. Cleiton, Carla. Bem, vocês conseguem ver os slides, né? Sim. Tá? Então, tá. Cleiton também, a Carla. Bem, então, nós voltamos a relembrar a definição de metodologia científica, que está apresentada no próprio livro digital de vocês. Se vocês puderem acompanhar pelo livro digital também, vocês vão encontrar no início logo da primeira unidade esta definição, ou estas definições, né? E vocês vão perceber, então, que existem aqui 3 definições apresentadas sobre metodologia. A primeira definição se refere à metodologia como um meio, um caminho, uma forma para realizar determinada tarefa, né? E, como nós estamos tratando de um conhecimento, é justamente o meio, o caminho ou a forma para construir esse conhecimento, tá? Então, nós não podemos, quando tratamos do conhecimento científico, simplesmente, vamos dizer assim, apresentá-lo de uma forma imediata ou de uma forma impulsiva. O conhecimento, ele é construído aos poucos. Então, nós temos aí, na metodologia científica, a demonstração de como é que nós vamos construir esse conhecimento, tá? Até mesmo quando a gente faz alguma formação, num curso superior, por exemplo, nós vamos, ao longo dos anos do curso, construindo o nosso conhecimento, né? Ninguém entra na universidade já sabendo tudo aquilo que vai ter durante todo o percurso, né, acadêmico. Há uma construção que é realizada em todos os momentos, né, em que nós nos dedicamos ao estudo de determinado objeto. Isso significa dizer que o nosso aprendizado também segue uma metodologia, né? Ele é metódico, e aos poucos nós vamos construindo o nosso conhecimento. E é interessante nós relembrarmos que esse conhecimento, ele não para de ser construído, né? Você tem etapas, mas você não vai parar de conhecer, né? Nós estamos sempre conhecendo, sempre num processo de conhecimento, e por isso que nós precisamos nos organizar para construir esse conhecimento. E há uma outra definição que é trazida pelo livro digital, que se refere justamente à definição de metodologia a partir da ciência, né? E esta definição nos remete ao estudo dos métodos. Então, a metodologia científica, ela representa o estudo desses métodos para a construção de um conhecimento. Como é que nós construir o conhecimento? Nós construir o conhecimento por meio de determinados... E a metodologia vai nos ensinar algo a respeito desses métodos. E não só estudar os métodos, mas a outra definição que vem no livro digital de vocês se refere
também ao conhecimento dos procedimentos decorrentes do método, né? Então, nós vamos não só estudar os métodos, mas nós vamos verificar como é que nós podemos aplicar esses métodos, que são esses procedimentos decorrentes do método. Então, quando nós estamos fazendo esta aula, né, nós estamos estudando um método que está baseado no que é denominado KLS 2.0, né? E agora um pouco mais até, né? Porque vocês estão tendo aulas pela internet, né? Aulas virtuais. Então, vocês têm aí um livro digital, vocês têm as aulas, né? E nós vamos ter atividades também para realizar num computador, num sistema de informática. Então, isso significa o método de aprendizagem que está sendo aplicado para que, né, nós adquiramos ou construamos algum conhecimento, né? Vocês, quando vão aprender uma língua estrangeira, vocês também vão, né, se inserir em métodos de aprendizagem, mas esses métodos estão voltados para a aprendizagem de uma língua estrangeira, né? Se vocês forem fazer um curso para concurso, para prestar concursos, vocês vão se submeter a um outro método para construir um conhecimento, a fim de que vocês tenham êxito, né, nos concursos que vocês prestarem. Então, cada um desses, vamos dizer assim, diferentes ramos, ele apresenta um método científico de aprendizagem. E vocês vão perceber que existem procedimentos diferentes, né? Vocês vão utilizar o computador, o livro digital, tem as aulas virtuais, né? Depois temos as aulas presenciais. Então, de acordo com cada método, vocês têm procedimentos específicos de aprendizagem. E é isso que a metodologia científica, ela procura orientar, procura nos auxiliar para nós podermos construir um conhecimento. No livro digital, vocês têm aí a menção ao chamado princípio de autoridade, né? E quando nós falamos sobre conhecimento, é muito interessante porque muitas das vezes nós não nos damos conta, mas de uma forma inconsciente, nós estamos reproduzindo um conhecimento que foi trazido por outras pessoas e automaticamente nós incorporamos esse conhecimento e vamos repetindo as mesmas falas, né, as mesmas expressões, né? Aquilo que nós aprendemos, né, a partir dos nossos primeiros professores na escola maternal, aquilo que nós ouvimos dentro das nossas casas, né, junto à nossa família, aquilo que nós ouvimos nas igrejas, né, nos templos religiosos, nos locais onde nós professamos alguma crença religiosa, algum culto religioso, né? E esse conhecimento, ele é trazido a nós por meio de pessoas que nós respeitamos, que nós acreditamos, e, portanto, elas contêm, ou elas detêm, melhor dizendo, esta autoridade para falar para nós, né? E nós acreditamos que essas pessoas realmente elas têm uma competência, elas têm uma habilidade sobre esses assuntos. Daí que nós temos todo um respeito com o conhecimento que elas nos transmitem. Então, percebam que muitas das vezes, nesta situação, nós não vamos questionar a informação que nos é trazida, o conhecimento que nos é trazido, né? E a gente apenas faz, às vezes, uma modificação, né? E passamos da autoridade de uma pessoa para a autoridade de outra pessoa, né? Então, por exemplo, na família,
Na medida em que nós vamos amadurecendo, muitas vezes a gente vai percebendo que aquilo que nós aprendemos em casa, né, ele não consegue ser exatamente na prática reproduzido. E aí nós vamos percebendo então que existe uma diferença entre aquilo que a gente está acostumado, né? Muitas vezes nós temos crenças aí são passadas pelas tradições familiares, né? Costumes que vêm dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, e nós vamos crescendo, amadurecendo, e a gente vai perceber que essas informações elas não conseguem ter uma comprovação na prática. A realidade ela é um pouco distinta daquilo que nos foi passado na família. Aí a gente vai começando a prestar atenção e, né, pensar um pouco, né? Ué, será que realmente esta informação ela tem fundamento? Eu posso comprová-la, né? A mesma coisa se passa na escola, com os nossos professores. Quando nós ingressamos na escola maternal, nós vamos ali receber todas as orientações, né, para que nós consigamos ter os primeiros contatos cognitivos, né? Depois vamos começar a fazer os desenhos, né? Vamos treinar a caligrafia e vamos também receber uma série de informações desses nossos primeiros professores. Mas com o passar do tempo, nós também vamos perceber, né, que eles nos passam uma informação que, na realidade, na nossa prática, às vezes não tem uma conexão, né? E aí nós vamos perceber que há algo que não pode ser comprovado naquilo que eles nos ensinam, né? Porque nós temos aí a autoridade desses professores, nós respeitamos esses professores, mas nós vamos, né, verificando que a nossa realidade, nosso dia a dia, nossa experiência, nos mostra algo diferente. A mesma coisa com relação às nossas crenças religiosas, né? Então, muitas vezes nós estamos professando um credo religioso e nós não paramos para questionar e nós aceitamos as informações que são passadas pela religião, os princípios religiosos, né? E com o passar do tempo, nós vamos ver que, às vezes, esses princípios religiosos, na realidade, na prática, eles são distorcidos, são diferentes, né? E aí nós também começamos a refletir um pouco a respeito do que nos foi passado. E o que que a gente pode fazer? A gente muitas vezes troca de religião, né? Vai para uma outra crença religiosa, né? Ou a gente até mesmo faz uma crítica, né? Nós somos críticos vorazes e a gente costuma apontar os nossos professores, foi fulano que me ensinou isso aí e tal. Ou a gente até mesmo também culpa os nossos familiares, né? A gente acha que eles nos passaram uma informação que foi uma informação equivocada. E aí a gente passa a trocar, né, essas pessoas por outras pessoas que também vão ter essa relação conosco de autoridade, com conhecimento, né? São pessoas que nós acreditamos que elas já têm um conhecimento bem estruturado, tem uma competência, como é dito no livro de vocês, e aí nós passamos a respeitá-las. Porém, nós vamos verificar que isso tudo deve ser, né, esclarecido quando nós começamos a fazer a ciência, quando nós começamos a desenvolver um pensamento científico, porque a ciência ela nos pedirá para comprovar aquilo que nós estamos afirmando, né? Quando nós nos referimos ao conhecimento científico, nós não vamos poder mais simplesmente afirmar algo. Quando nós afirmamos algo, nós temos que comprovar aquilo que nós estamos afirmando, né? E, portanto, esses princípios de autoridade, eles vão ser muito questionados diante da ciência. Só que isso, ele não surgiu nos dias de hoje, né?
A construção do pensamento científico, ela vem de alguns séculos atrás. E o livro de vocês nos remete ao século XVII. Né? O século XVII, vamos dizer assim, é considerado um marco na linha, né, do tempo, aí da história, em que há uma quebra definitiva com um outro tipo de pensamento, né, que era dominado até então pela Igreja Católica. E eu volto a esclarecer, nós não estamos fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião, nós estamos apenas narrando, né, aquilo que é estabelecido como um acontecimento histórico, e durante mais de 10 séculos, a partir mais ou menos do século V depois de Cristo, até o século X, XI, nós vamos ter o domínio total da Igreja Católica a respeito do conhecimento. Né? Tudo o que era considerado, né, conhecimento, ou é possível de ser conhecido, ele tinha que passar pela aprovação, pelo crivo da Igreja Católica. Ela dominava, então, né, ela controlava todo o pensamento, todo o conhecimento. E nós vamos ver que ao longo de todos esses séculos, aquelas pessoas que se opunham a este conhecimento da Igreja Católica, elas eram condenadas a uma pena que provavelmente seria a pena de morte, né? A história é muito rica nesse sentido. Porém, acontecem alguns fatos, né, durante todo esse período, todos esses séculos, que vão causar transformações, né, nessa produção, nessa construção de conhecimento que é totalmente dominada pela Igreja Católica. E o livro digital de vocês, ele fala a respeito das transformações econômicas, né, na sociedade. E essas transformações econômicas, elas permitirão aí a modificação da vida material das pessoas, né? Então, vocês veem que as cidades, elas vão, né, se tornando grandes centros de aglomeração urbana, né? Vocês veem que o comércio, ele vai se desenvolvendo aos poucos, e vocês vão perceber principalmente que existe uma acumulação de riquezas, né? A acumulação de capital, como é o termo técnico empregado. E, claro, quando essas riquezas são acumuladas, né, elas vão ser direcionadas ao desenvolvimento das pesquisas científicas. Era necessário sair, então, do controle da Igreja, principalmente porque a Igreja Católica, ela tinha um princípio que condenava o lucro, condenava o que ela chamava de usura. E, é claro, as pessoas viam este princípio como um entrave para que elas pudessem acumular mais riquezas. E elas investem, então, né, em uma série de movimentos que vão promover, né, outras formas de conhecimento, além daquele que era produzido pela Igreja Católica. E aí vocês têm, por exemplo, alguns desses acontecimentos, alguns desses movimentos, que são elencados no livro digital de vocês. Um desses acontecimentos é o Renascimento. Ele acontece por volta dos séculos XIV, XV e XVI. Né? Ele, vamos dizer assim, nasce na Itália, e daí, na Itália, ele recebe o nome de Ressurgimento. Por quê? Porque há, neste momento, uma preocupação de trazer o homem como um centro do conhecimento. Até então, o conhecimento, ele era dominado pela igreja, e a igreja, ela pregava que todo conhecimento vem de Deus, não é? Desse Deus que a própria igreja transmitia, né, ao seu alvedrio, ao seu livre-arbítrio. Não se sabia exatamente
né, se realmente Deus era da forma como a igreja colocava, né? Mas todo o conhecimento ele era justificado nessa crença religiosa. E o Renascimento, então, ele vai ser um movimento que se opõe a esta proposta da igreja. Ele diz, então, que no centro do conhecimento deve estar o ser humano, o homem, né? E nós vamos ter, então, aí o surgimento de uma outra teoria que se opõe ao que nós chamamos de teocentrismo, ou seja, o teo é o conhecimento baseado em Deus, né? Algo que é divino, e este divino é que está no centro do conhecimento. O antropocentrismo é o que vai ser trazido pelo Renascimento. Quem está no centro dos interesses do conhecimento, né, é o homem. Antropo significa ou se refere ao homem. É o antropocentrismo. E aí nós vamos, então, ter uma, né, vamos dizer assim, confrontação. A Igreja Católica defende o teocentrismo, o conhecimento vem de Deus, e o Renascimento vai propor que o conhecimento ele é produzido pelo homem e ele se interessa, né, pelo próprio homem. E vocês vão encontrar, então, o movimento a partir do florescer, né, de grandes artistas que vão produzir, né, nas mais variadas é, versões da arte. Então, vocês têm na literatura, na escultura, na pintura, vocês vão encontrar aí todo um movimento, né, de produção de conhecimento. O homem, ele é retratado, ele passa a ser, né, é, vamos dizer assim, resgatado, né? Então, há sempre a necessidade de mostrar este homem, né? E os seus valores, toda a sua beleza. E nós vamos perceber também que há um outro fator fundamental para a modificação, né, desta tendência na época de dominação do conhecimento pela Igreja Católica, que é aí o surgimento da imprensa. Nós estamos em 1439, Gutenberg, numa cidadezinha da Alemanha, ele tem uma ideia, né, de usar a prensa que era utilizada para produção de vinho, para espremer as uvas, né? Ele é ali a cidade em que ele se localiza, próximo a Heidelberg, na Alemanha, era uma área de produção de vinho. E desde criança ele via, né, aquela máquina que imprensava a uva e produzia o vinho. E ele resolve, então, utilizar o mesmo método para imprimir ali aqueles símbolos, né, que eram colocados numa chapa metálica para reprodução das letras sobre o papel. E ele vai então à igreja e a igreja autoriza. Percebam como havia um controle. E ela autoriza e ele produz o primeiro livro, que é impresso, que é a Bíblia, né? E percebam que isso provocou um grande avanço, né, em relação ao conhecimento científico. Por quê? Porque a partir de então nós vamos poder transmitir mais facilmente com a venda desses livros do conhecimento, né? Não podemos esquecer que o conhecimento naquela época ele estava controlado pela igreja e centralizado em alguns pontos, né? Em algumas cidades onde se criaram as primeiras universidades ou escolas. Então, se era difícil nós termos acesso, né, ao conhecimento, porque ele era extremamente caro, né? Nem todas as pessoas tinham acesso a ele, até mesmo porque precisavam, né, ter aí conhecer a leitura, a escrita, né, precisavam conhecer a língua.
e muitas pessoas não tinham como, e elas ainda tinham que se deslocar para alguns centros, né? Sair das suas cidades para estudar nesses centros. E com a invenção da imprensa, então, o conhecimento ele pode ser mais focado, como se diz hoje, né? Para utilizar um termo da nossa atualidade, o conhecimento, então, ele pode ser centralizado num livro que está organizado segundo uma lógica. E se eu não consigo estar nesses centros de conhecimento, eu posso adquirir esse livro, né? E aí o conhecimento ele vai se propagando de uma forma mais fácil e mais rápida, né? Nós também temos aqui uma contribuição, que é apontada no livro digital de vocês, da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante ela vai acontecer propriamente no início do século XVI, né? 1517. Nós vamos ter como um marco da Reforma Protestante, né? E o Martinho Lutero, também na Alemanha, ele resolve protestar, ele resolve, né, questionar os princípios da Igreja Católica, porque ele percebia que aquilo que a Igreja pregava, a Igreja Católica pregava, não era aquilo que ela seguia, né? Então ela tinha um discurso, mas ela fazia algo diferente. E muitas das vezes ele também percebia que o que ela faz como interpretação das escrituras sagradas não é exatamente o que está escrito nos evangelhos, no Velho Testamento. E aí, então, ele faz um protesto e afixa na porta da igreja, da cidade onde ele estava, e imediatamente ele é excomungado, né? E Martinho Lutero, além disso, né, ele traz uma grande contribuição para nós, né, que é a tradução da Bíblia Latina. Ele traduz a chamada Vulgata, que era o nome da Bíblia, mas da Bíblia que estava toda redigida em latim. Então percebam que as pessoas tinham a sua língua de origem, mas para que elas pudessem entender o que estava escrito na Bíblia, elas ainda tinham que aprender o latim, porque a igreja tinha estabelecido que a língua oficial seria a língua latina, né? É como se fosse hoje em dia o inglês, né? Nós, para nos comunicarmos com outras pessoas de outros países, a língua mais utilizada é a língua inglesa. E percebam que nem todos tinham acesso ao latim, nem todas as pessoas conheciam o latim, até mesmo pela dificuldade que tinham para estudar. Não era algo muito acessível, né, ir à escola e aprender o latim. As pessoas iam às missas, mas elas não entendiam muitas coisas que eram feitas nas missas, o que o padre falava, porque tudo era feito em latim. E o Martinho Lutero, então, ele faz a tradução da Bíblia para o alemão. E as pessoas passam a ter aí o conhecimento do que estava escrito na Bíblia. E Professor, isso é uma... posso Diga. fazer só uma pergunta? Então, quer dizer que é, tudo que está escrito na Bíblia não é cientificamente comprovado? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a reforma Ah, protestante, ela nos permitirá compreender o que está escrito na Bíblia. tá, entendi. Entende? Eu não Entendi. vou precisar, é que eu não acabei de falar, e agora você deve entender melhor. Eu Aham. não vou precisar mais de um religioso para ele me dizer o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque com a tradução eu posso ler eu mesmo aquilo que está escrito. Entendi. Então, eu não preciso de alguém que vá me dizer, olha, isto é o que está escrito lá. E aí foi exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a perceber que o que estava escrito na Bíblia não era exatamente o que os padres
o que a Igreja Católica ensinava. E a Reforma Protestante, ela traz um princípio de que eu não preciso de um intermediário para estar em contato com Deus. Se eu consigo ler o que está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, eu posso entrar em contato com Deus diretamente, né? E isso vai, então, afastar o controle que a Igreja Católica tinha sobre todos os seus fiéis, né? Porque eles passam a ter um conhecimento do que está escrito no livro, ou nas Escrituras, que são traduzidas para o alemão, e eles podem fazer as suas interpretações e entrar em contato direto com Deus. Então, isso é uma outra forma de sair do controle da Igreja Católica, né? Portanto, depois de ser traduzida para o alemão, a Bíblia também vai ser traduzida para outras línguas, né? E cada vez mais as pessoas terão acesso às Escrituras Sagradas nas suas próprias línguas, né? Mas tudo começa com o Martinho Lutero. Então, a partir desse momento, nós vamos quebrar ainda mais o controle da Igreja sobre o conhecimento. E um outro aspecto, um outro fator é demonstrado aí como favorável a este conhecimento científico, né? Que são as grandes navegações. Então, mais ou menos, nós estamos tratando aí do século XV. A Europa, ela percebe que se esgotam as riquezas, né, no continente europeu, e era necessário, então, sair, né, em busca de novos postos de comércio, né, de novos locais de comércio. E se lançam aí as grandes navegações. E essas grandes navegações, elas permitem a acumulação ainda de maiores riquezas, né? E percebam, então, que era necessário desenvolver aí um conhecimento científico que favorecesse, né, essas navegações. Então, não só elas permitiram a acumulação de riquezas, mas como as pessoas que adquiriam essa riqueza nas grandes navegações, elas passam a investir num conhecimento científico para que elas pudessem acumular mais riquezas de uma forma mais rápida, né? Então, como é que vocês vão navegar nos oceanos, né, sem saber exatamente como é que os navios devem seguir as rotas, quais são os caminhos marítimos mais rápidos, né? Qual é, por exemplo, a influência dos ventos? Nós estamos naquele momento com caravelas, né? Então, nós não temos um motor que vai conduzindo, né, um navio. Nós temos que entender como é que funciona o movimento dos ventos na Terra. Percebam que elas comprovam, né, algo que a Igreja sempre afirmou, e elas vão comprovar exatamente o contrário, que a Terra não é plana, né? A Terra, ela tem um formato abaulado, né, arredondado, né? E é possível fazer, então, a viagem ao redor desta Terra, né? Nós não vamos cair num precipício, nem por um lado, nem cair num precipício pelo outro, né? Então, percebam que é desenvolvido todo um conhecimento por meio de vários estudos, vários testes, várias comprovações, e isto vai modificando, então, a maneira de conhecer. Para que eu possa realmente afirmar algo, eu tenho que comprovar. E esses navegadores, né, eles vão levar equipes científicas, eles vão levar estudiosos com eles para que se desenvolvam, né, o conhecimento científicos na época. Então percebam, que eles usavam aí para situar os navios, né, as rotas, eles vão usar um aparelho que é chamado de astrolábio, né? Então, era possível, né, pela posição do Sol, indicar mais ou menos
a posição daquela a embarcação, né? E aí saber qual a rota ela vai seguir a partir de então. Então percebam que isso não é algo que vai ser, vamos dizer assim, trazido de uma forma mágica para os homens, mas eles vão exercitar todo um pensamento, todo um raciocínio para poder inventar este aparelho e usá-lo para que as navegações pudessem ter sucesso, né? E vocês têm aí, por exemplo, na esfera da cartografia, né, o desenho dos mapas, eles têm toda, já naquela época, uma ideia de como era o globo, e eles vão desenhando, então, né, todos os continentes, e isso é extremamente, vamos dizer assim, avançado para a época, porque hoje nós temos a visão de cima, né, nós podemos sobrevoar e fotografar, mas naquela época eles não tinham como, né? E eles fazem então os desenhos, e os desenhos eles se aproximam muito daquilo que nós temos como um mapa hoje, né? Então percebam como eles avançam no conhecimento a partir dessas grandes navegações. De outro lado, vocês vão encontrar aí um outro movimento, que é chamado iluminismo, né? Iluminismo por quê? Porque ele traz luzes ao conhecimento, não é? A forma de pensar, a forma de conhecer. Era como se, a partir deste momento, não é, aquelas pessoas que já tinham, né, desenvolvido um conhecimento racional, elas conseguissem trazer luzes, né, para as demais pessoas, abrissem as mentes das demais pessoas. E o iluminismo é um movimento também que surge por volta do século XVII na Europa e se estabelece com ampla força no século XVIII, e ele defende o seguinte, olha, a partir deste momento, todo conhecimento ele só vai ser respeitado se ele estiver baseado na razão e não nos sentidos, né? Então, o iluminismo ele se opõe ao conhecimento religioso, às superstições, às lendas e aquilo que era considerado fruto da imaginação dos homens, o chamado fantástico, né? Isso não é mais admitido no conhecimento. Então, tudo que não fosse fundamentado no raciocínio, na razão, na inteligência humana, né, não era possível de ser considerado conhecimento. E, então, vai ser propagado o denominado conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? É o conhecimento baseado na razão, na lógica e na experimentação, né, na comprovação. E vocês percebem que há uma distinção aí neste momento entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, né? Porque o conhecimento filosófico, como está escrito aqui, não admite a experimentação, né? Ou melhor, ele não exige a experimentação. Então, eu, no conhecimento filosófico, vou usar apenas o raciocínio, mas eu não tenho necessidade de fazer a comprovação prática deste raciocínio. E é toda, né, a estrutura de conhecimento, tudo aquilo que nós tínhamos como forma de conhecimento, que era baseado na filosofia, ele vai ser afastado. A ciência, então, se torna aí a forma mais respeitável de conhecimento. Para que eu tenha realmente um conhecimento, eu preciso desenvolver o conhecimento científico. Senão, ele não vai ser reconhecido por causa do movimento iluminista. Tudo bem até aqui? E aí, tá? Eu acho que o Cleiton tá aí? Tô sim. Ah, bom. A Carla tá aí? Tô aqui. Muito bem. Tá me ouvindo bem, Carla? Uhum. E o Ed Carlos entrou agora. Tá me ouvindo, Ed Carlos? Ô, professor, tô te ouvindo bem, só um pouquinho mais Uhum. baixo, mas estou conseguindo te ouvir.
E Muito. gerei uma pergunta agora para você. No iluminismo, Martinho Lutero, ele era fundador, já fazia parte, ou o grupo apareceu depois dele já não ter Não, mais o existido? Martinho Lutero, nós estamos no século XVI, 1517, tá? O iluminismo, ele tem, vamos dizer assim, como um marco, né, histórico, o século XVIII. Então, nós estamos aí um pouco mais à frente. Martinho Lutero está na Reforma Protestante no século XVI, tá? Ele Ok. cria, abre caminhos para o movimento que virá mais à frente, o iluminismo que vem mais à frente, Ok, tá? obrigado. Então, vocês têm aí um slide, esse slide está errado, tá? Que é o slide a respeito do senso comum. Então, isso precisa ser corrigido. Não sei o que houve na montagem, e eu coloquei o conhecimento científico, mas eu acho que deveria ter acrescentado algo, e na hora eu acabei não acrescentando. Mas vocês vão ter aí, então, algumas classificações a respeito do conhecimento, dos tipos de conhecimento que são trazidas pelo livro digital de vocês. E aí vocês têm que o conhecimento científico é aquele que está baseado na razão, na lógica, na experimentação, e diferencia-se do conhecimento filosófico, né? Ao lado do conhecimento filosófico e do conhecimento científico, vocês vão ter o chamado conhecimento do senso comum, né? Que não está fundamentado propriamente nem na ciência, nem na filosofia, mas ele é um conhecimento que vem da experiência, né? E nós vamos perceber que todos nós trazemos alguma experiência, né? Todos nós temos aí um conhecimento que é um conhecimento próprio nosso, foi adquirido com a nossa vivência, né? E este conhecimento do senso comum, ele normalmente transmite aquilo que nós vamos chamar de opinião, né? Então, hoje é muito divulgada, né? A gente traz até o exemplo das fake news, né? Desses memes nas redes sociais, um conhecimento que é este conhecimento aqui baseado no senso comum. Então, surge algo, e vocês vão ver nos mais variados campos, até com relação à Covid, né? Que está sendo tão debatida agora, as pessoas vão lançar muitos conhecimentos, né, nas redes sociais. Olha, você deve tomar limão porque o limão ajuda nisso aqui, né? Você deve comer tal fruta porque a fruta ela é boa nisso aqui. Mas na realidade não existem estudos científicos comprovando estas afirmações. Então, elas serão apenas consideradas uma opinião, né? Eu acho que a fruta, né, ela é boa para combater as doenças. Ela pode proteger você contra a doença. Mas não existe nenhuma comprovação científica a respeito disso, né? Então, nós estamos muito acostumados com esse conhecimento que é baseado no senso comum, mas não é, neste momento, considerado algo que possa ser comprovado, né? Por isso que quando nós emitimos uma opinião, principalmente no meio acadêmico, nós temos que ter bastante cuidado. Por quê? Porque nós estamos necessitando comprovar aquilo que nós estamos tentando expor como conhecimento, né? Durante esse percurso nosso na academia, na universidade, nós não podemos mais nos fixar no achismo, né? O que vocês acham da Covid-19, por exemplo? Ah, professor, eu acho isso, eu acho aquilo, muito bem. Isso é o senso comum. Agora, eu quero um conhecimento baseado na ciência. Vocês, então, vão ter que fazer um estudo científico para dizer, olha, o conceito, né, da Covid-19 é este aqui, e está fundamentado nos autores tais, tais e tais,
que são, né, cientistas que fizeram a pesquisa e descobriram um vírus, tá? Então, percebam que existe um conhecimento que é diluído na sociedade. Todas as pessoas conseguem, né, de alguma forma, expressar as suas ideias a respeito de vários assuntos, mas ele é um conhecimento que não é comprovado, né? Não é testado para que ele possa ter um embasamento. Entendido isso? Certo? Então, eu posso dizer, olha, a minha opinião, como Higino, né? A opinião do Higino é essa aqui. A Vanessa pode dizer, a minha opinião é aquela ali, né? O Ed Carlos vai me dizer, a minha opinião, ela não é assim, eu acho que é isso aqui, né? Quem mais? O Clayton, ele vai me também trazer uma opinião própria dele. A Carla me traz a sua própria opinião, né? Todos podem emitir a opinião? Podem, mas essas nossas opiniões, elas estão baseadas no senso comum, não são conhecimento científico. Certo isso? Certo. Tá? E aí, então, eu vou ter a proposta, né, do conhecimento científico ao lado do conhecimento filosófico. Então, eu tenho um conhecimento que está fundamentado no senso comum, mas eu tenho um conhecimento também que é fundamentado na filosofia e tenho um outro conhecimento que está fundamentado na ciência, né? E o livro digital de vocês traz aí as definições, né? Nós temos uma primeira definição do Ruiz a respeito da filosofia. O que é filosofia? E ele nos diz o seguinte, que é o esforço da razão para questionar os problemas que envolvem os seres humanos e discernir entre o certo e o errado, né? Bem, o que significa isso? Esse esforço da razão. A filosofia, ela defende que o conhecimento ele deve ser produzido pelo raciocínio, né? Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso raciocinar, né? E aí vocês vão perceber que os filósofos, né, desde os tempos remotos, desde a antiguidade, né, vocês vão ter um discurso que está sempre baseado numa argumentação, não é? Nada é muito simples e nada é muito, vamos dizer assim, rápido de ser conhecido. Eles passam muito tempo, né, pensando e exercitando a inteligência, a razão, para que eles possam depois afirmar algo, para que eles possam realmente conhecer algo, né? Por quê? Porque nada escapa a este raciocínio. Então, na filosofia, eu preciso me esforçar para raciocinar, né? E o raciocínio não é um pensamento só, né? Eu estou aqui pensando sobre diversas coisas. Vocês aí, quando estão me ouvindo, vocês estão pensando no que eu estou falando, não é verdade? Mas não basta apenas pensar, nós temos que saber raciocinar, né? É o esforço da razão para que nós possamos apresentar os questionamentos, né? Para que nós possamos fazer algumas colocações, para que nós possamos duvidar daquilo que nos é apresentado. E não esqueçam, por exemplo, que o Sócrates, né, que é um dos grandes mestres da filosofia, ele vai nos trazer uma expressão, que eu só sei que nada sei, né? E quando ele fala sobre isso, ele está justamente nos convidando a pensar, a raciocinar. Porque quando a gente sabe algo, né, a gente às vezes está muito cristalizado naquele conhecimento, né? Nós não admitimos outra maneira de pensar, né? Porque nós estamos fixados numa só forma de pensamento. Então, ele nos diz: eu sei uma coisa,
que eu não sei nada, né? Porque aquilo que eu tenho, né, hoje certeza pode ser modificado por um outro pensamento, por um outro raciocínio, né? Então, o conhecimento ele está fundamentado justamente nesta oposição. Eu conheço algo, mas eu preciso perceber que há algo que contradiz aquilo que eu conheço, né? Que se opõe àquilo que eu conheço. E aí, quando eu junto o que eu sei com algo que eu não sei, eu posso chegar a um patamar mais avançado do conhecimento, não é? Eu reúno as duas coisas e eu vou, então, alcançar uma conclusão mais elevada no final. E a filosofia, eu disse para vocês em sala de aula, ela traz dois grandes questionamentos para nós, não é? O primeiro questionamento é justamente o que é o mundo, não é? O que é isto aqui que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos fazendo neste mundo, né? De onde nós viemos? Né? E isto está atrelado à segunda questão da filosofia. Quem nós somos, não é? Quem sou eu? Né? O que eu faço neste mundo? Existe ao meu lado uma série de outras pessoas. Eu não estou vivendo sozinho, né, neste planeta. Aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem essa ideia, né? E nós não estamos vivendo sozinhos. Nós podemos até fazer o isolamento agora compulsório, né? Mas percebam que nós estamos nos comunicando pelos meios da tecnologia. Então, o que significa tudo isso aqui que nós estamos vivendo, né? Isto são as questões que a filosofia nos traz. E a outra, né, contribuição do conhecimento filosófico é a ética, ou seja, esse discernimento entre o que é o certo e o que é o errado, né? São eles que nos trazem essa informação. Como é que eu vou saber me dirigir, né, na minha vida? Como é que eu vou saber me conduzir com essas outras pessoas com quem eu convivo? Eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que ter o que é chamado aí no livro digital de vocês, o discernimento entre o que é o certo, ou seja, aquilo que eu devo fazer, e aquilo que é o errado, ou seja, aquilo que eu não devo fazer. E a filosofia, ela nos diz que nós devemos ter uma conduta ética, né? Eu tenho que pensar no outro. Como eu não estou sozinho, né? Eu vivo com outras pessoas, ou eu convivo com outras pessoas, eu tenho que pensar que as minhas ações, elas provocam um efeito no outro, né? E é claro, se o efeito é positivo, eu estou agindo certo, corretamente. Se o efeito é negativo, eu estou agindo incorretamente, eu estou me comportando, né, de uma forma errada. Eu estou errado. E há uma outra definição aí no livro digital de vocês, que é trazida por Aristóteles com relação à filosofia, né? Ele vai nos dizer que a filosofia, ela corresponde aí a uma especulação, ou seja, a este pensamento, né, racional e especulativo. Eu estou sempre, né, exercitando um pensamento, a razão, mas eu também preciso da prática. Eu preciso trazer este conhecimento que está apenas, né, na mente para o mundo prático. E nós vamos ver mais à frente que o Aristóteles, ele nos ensina uma das formas de raciocinar, que é a lógica, né? O raciocínio lógico que nós conhecemos hoje, ele é ensinado ou ele é criado por Aristóteles, né? E isso alguns séculos antes de Cristo. E percebam que até hoje nós usamos esse raciocínio lógico quando nós exercitamos o nosso pensamento. E vocês percebem aqui que, propriamente, até o século XVIII, né, a filosofia ela domina o conhecimento. Para que eu pudesse ser um
conhecedor, alguém, né, que detém um conhecimento, eu deveria conhecer a filosofia. Eu seria um filósofo, né? E a ciência surge, então, no século XVIII, como é marcado no livro digital de vocês, a partir, né, desta, vamos dizer assim, implantação mesmo do movimento iluminista, a ciência surge e ela diz assim, olha, além de exercitar o raciocínio, eu preciso comprovar o meu raciocínio, eu preciso testar o meu raciocínio. E aí, então, se divide, né, o conhecimento entre o conhecimento filosófico, de um lado, e o conhecimento científico, de outro lado, né? A filosofia, ela traz a sua contribuição, que é importante para o conhecimento, mas a ciência, ela vai, né, se destacar, ela vai se desligar deste tipo de conhecimento filosófico. Por quê? Porque ela vai nos demonstrar que não basta apenas nós ficarmos no campo das ideias, né? Nós precisamos aliar a estas ideias uma comprovação na realidade. E aí a filosofia ela passa a ser considerada, né, uma forma de conhecimento de segunda classe, de segundo lugar, né? E a ciência vai adquirir toda uma importância. Mas nós vamos também perceber, né, que a ciência ela não prescinde da filosofia. Eu não posso ser um cientista se eu não tiver um conhecimento filosófico, né? E aí nós vamos ter uma distinção que é muito, ou deve ficar muito clara para nós, né? Entre filosofia e ciência. A filosofia vai tratar de um conhecimento abstrato. A ciência, ela trata de um conhecimento prático. E se nós formos lembrar do livro digital, ele nos traz uma situação, problema que demonstra perfeitamente essa distinção. Vocês têm no livro digital de vocês uma situação, problema a respeito de um rapaz que mora numa comunidade que tem muitos problemas com a falta de água, com a escassez de água, né? E esse rapaz, então, ele, por ser, né, alguém que tem um conhecimento científico, ele começa a fazer uma pesquisa nesta comunidade em que ele vive para encontrar meios para solucionar o problema da falta de água. Ou seja, a ciência ela é muito valorizada entre nós, né? O conhecimento científico ele é muito valorizado, por quê? Porque ele busca resolver problemas práticos, né? Então, nós temos aí um objetivo na ciência, que é resolver problemas práticos que são apresentados pela nossa realidade, né? Percebam que agora, neste momento, por exemplo, os cientistas estão se dedicando à descoberta de uma medicação para combater a Covid-19, né? Para combater o coronavírus. Então, o que eles querem? Eles querem encontrar a solução de um problema que é colocado para toda a humanidade, né? Então, a ciência se preocupa, se volta para a solução dos problemas do nosso tempo. Ela se volta, então, para a prática. E a filosofia? A filosofia, ela está preocupada, ela se volta para a questão do raciocínio. Como é que nós pensamos, né? Como é que nós desenvolvemos a nossa razão, a nossa inteligência? Está claro isso para nós? E aí eu trago uma questão para que vocês possam falar, né? Senão vocês vão cair do outro lado, vocês podem estar dormindo, né? Ao invés de estarem assistindo a aula, vocês estão aí dormindo do outro lado. Então, para que vocês não durmam, não é? Eu trouxe uma questão que agora vocês vão poder falar, né? Como se fosse um programa de rádio. Vocês ligam para a rádio e aí vocês podem falar e perguntar. Mas a nossa discussão, ela parte dessa questão. Qual é a importância
da distinção entre os tipos de conhecimento, senso comum, filosófico e científico, para o conhecimento dos dias atuais, o conhecimento contemporâneo. O que vocês me dizem? Agora eu escuto vocês. Professor, no caso seria por causa assim, o conhecimento do senso comum seria por causa que o que a gente está pensando no dia a dia em cima da situação que está acontecendo. Vamos dar um exemplo como por causa desse vírus. O senso comum seria por causa que eu posso pensar o que eu quero pensar, como o senhor pode pensar o que você quer pensar, como assim como os companheiros de sala pode ter um pensamento, cada um o seu próprio, certo? Exato. E eu fiz vai isso. partir para aquela discussão, né? Olha, Isso. ele pega, ele não pega, você pode sair, não pode sair. Isso tudo é senso comum. No caso, o senso comum poderia, tipo, como dizer que não que eu esteja errado nem que eu esteja certo, mas porém a minha opinião ela é uma só. E no caso o filósofo científico seria por causa em cima do conhecimento, do estudo, do que está acontecendo, de onde que vem, vamos dar um exemplo, essa doença, ou como um conhecimento do que está acontecendo atualmente no mundo. Isso. E qual é a diferença dos dois? Qual é o filosófico e qual é o científico nesse caso? Os científicos... Nesse exemplo que você trouxe. Então, no caso, o científico seria o estudo do começo, do que está acontecendo até agora. E o fisiológico seria por causa do... no caso, seria, como posso dizer, como um porquê? Eu me peguei agora. Entendi. Então, o filosófico, nesse caso, seria você pensar, né, na humanidade, né? Então, por que acontece essas pandemias, né? Qual é a finalidade ou quais são os efeitos desta pandemia no comportamento dos homens? Vai ter algum efeito? Tem alguma finalidade? Isso é o pensamento, é o conhecimento filosófico, né? Por que nós estamos vivendo neste isolamento? Aí isso é um conhecimento filosófico, né? Qual é o sentido de nós estarmos aí todos em casa, vamos dizer assim, confinados? Então, você está questionando a respeito do mundo em que nós estamos vivendo, não é? E você está questionando qual é a importância desta experiência para o homem. Então, você está fazendo aí as duas questões básicas da filosofia, né? Que mundo é esse que está todo envolvido numa pandemia, né? E você está fazendo a segunda questão da filosofia, que é perguntar qual é o seu papel como ser humano diante de todas essas relações que foram criadas pela pandemia, né? E o conhecimento científico, nesse caso, no exemplo que você traz, você está preocupado aí com, por exemplo, uma forma de você ter um tratamento médico, né? Se você, por acaso, for contaminado, como é que você vai ser tratado, né? Eles vão aplicar que medicação em você? Você tem que ir ao hospital ou você vai ficar em casa? Então, isso envolve um conhecimento científico, né? Como é que você vai ficar em casa? Você vai poder ficar junto com seus familiares ou você vai ter que se isolar? E aí, como é que vai ser esse contato, né, com os familiares para que eles não sejam contaminados, né? E isso é o conhecimento científico, né? E aí você vai para o senso comum, que é toda essa briga que fazem nas redes sociais. Cada um diz uma coisa, né? Você tem até muitas pessoas que montam os memes que são muito engraçados, né? Isso aí tudo é o senso comum, né? Certo? Isso é importante para o nosso conhecimento nos dias de hoje? Essa é outra parte da pergunta, ou não é?
Ao meu ver, é sim. E Tanto por como, quê? tanto por causa do conhecimento. Vamos dizer, uma por causa da minha opinião, né? Outra por causa Hum, dos estudos que está acontecendo. Como que eu posso poder ajudar para melhorar em cima dessa uhum, pandemia ou para ajudar minha família, como o senhor mesmo falou. A importância é uhum, porque tem um fundamento, ao meu uhum, ver. O fundamento, no caso, vamos especificar mais uma vez, essa crise que a gente está vivendo. sim, Então, ao meu ver, é muito importante a gente ter um conhecimento tanto científico, para nós saber o que nós poderia fazer para poder uhum, nos ajudar a nossa família, ajudar nós mesmos, no caso, nós ficando em casa, uhum, evitando um pouco em cima que os estudos estão falando para a gente, como no fisiológico, filosófico. filosófico, Isso, uhum, para certo. mim, para mim, tem muita importância. Quem está falando agora é o É o Cleiton. Cleiton, isso. Vamos lá, Cleiton, diga lá. Para mim tem tudo isso aí agora. Diga, fale aí, fale alguma coisa. Fala que eu te escuto. Eu falei agora, acabei de falar. Aham. Então, percebam que nós, às vezes, fazemos algumas discriminações, não é verdade? A gente também acha, né, que o importante é só o conhecimento científico. Aqueles que gostam da filosofia dizem não, o mais importante é o conhecimento filosófico, né? E quem não tem nem condições de acessar o conhecimento filosófico e nem o conhecimento científico vai dizer assim, olha, o mais importante é aquilo que as pessoas acham, né? É o senso comum. Diga, Vanessa. Não, eu tô aqui pensando que a maioria das pessoas é mais pelo senso comum, é E, acreditar no que o vizinho está falando sem ter comprovação de nada, sem uhum, investigar nada, sem saber se é real. uhum, E, e normalmente as pessoas são assim, né? Normalmente. é, Conhecimento isso. Uhum, científico e filosófico não existe nenhum, porque para mim para mim falar que esse vírus o exemplo, para mim Vanessa, falar que esse vírus uhum, é, já estava no Brasil, eu tenho que explicar e comprovar. sim. E as pessoas elas É, hum, e as diga. pessoas e as pessoas têm costumes de criticar, de inventar, de passar coisas que não são reais, sem ter E, prova, e nós, seres humanos, normalmente não costuma ir atrás para ver se isso é real mesmo. uhum, é aquela história, eu ouvi falar que é assim, né? Eu ouvi falar que é assim e eu acredito nesse ponto. Isso. E aí, vocês percebem que hoje em dia nós vamos ter, né? Isso também está trazido no livro digital de vocês, aí uma valorização de todas essas formas de conhecimento, de todos esses tipos de conhecimento, né? Claro que cada um tem, vamos dizer assim, o seu quadrado, né? Então, o conhecimento científico ele é importante, sim, né? Mas eu tenho que respeitar aqui os métodos do conhecimento científico. O conhecimento filosófico tem a sua importância, mas eu tenho que respeitar também o método da filosofia. E eu tenho o conhecimento do senso comum, que é importante. Mas eu tenho que saber que há limitações nesse senso comum, né? Então, percebam que muitas vezes a gente tem o hábito de discriminar, né? Olha, o que vale é só a ciência, o que vale é só a filosofia, o que vale é só o senso comum. E, na realidade, o conhecimento ele passa por todos esses três tipos. Por quê? Muitas vezes o que o senso comum estabelece como uma verdade, né? Ele precisa da ciência para desmenti-lo, né? Então, as pessoas estão dizendo que não tem problema nenhum, por exemplo, a gente sair
e fazer as coisas que a gente tem que fazer na rua, trabalhar, né, ficar num barzinho com outras pessoas. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho que pegar o conhecimento científico e tenho que trazer ao senso comum esse conhecimento científico e dizer assim, olha, mas vocês estão vendo que ao redor do mundo, os médicos, não é? Os pesquisadores, eles estão dizendo que não é bom a gente ficar em contato, né? Que o vírus, ele se propaga muito rápido, né? E a gente não sabe ainda como ele se propaga. Algumas pessoas não têm nenhum sintoma e elas estão contaminadas. Então a gente não consegue identificar quem tem, quem não tem, né? E aí o conhecimento científico ele tem que esclarecer, né, essas opiniões que a gente vê, né, de uma forma até muito rápida e muito em grande quantidade na sociedade. Então, a filosofia, ela vai nos trazer a questão, né? Eu estou agindo certo ou estou agindo de uma forma errada? Eu ficar em casa, eu estou agindo certo ou eu estou agindo errado? Porque eu tenho que pensar que eu não estou só doente, né? Se eu estou doente, eu posso transmitir esta doença para outras pessoas, né? E não só os outros que estão distantes de mim, mas os outros que estão bem próximos de mim. Então eu tenho que pensar que se eu me expuser, né, eu posso adquirir esse vírus e eu vou contaminar outras pessoas. E isso pode causar um problema grande para essas pessoas, né? Então eu não posso pensar neste caso do vírus exclusivamente em mim, né? Eu tenho que pensar também nos outros com quem eu vivo. E isso aqui é o conhecimento filosófico, né? Então percebam que cada um deles tem a sua, vamos dizer assim, importância, né? E o senso comum, que é considerado, né, o conhecimento mais assim desprezível, sem importância, em algumas situações, ele traz muita contribuição para até a própria ciência, né? Percebam que no próprio coronavírus, os cientistas, eles não tinham, né, exata ideia de como é que ele se comportava. O que que eles foram fazer? Eles foram pesquisar onde? Nas pessoas que estavam contaminadas. Quais foram os sintomas que essas pessoas tiveram? E elas vêm então contar, olha, eu tive náusea, eu tive diarreia, eu tive como se diz, dor de cabeça, eu tive febre de 40 graus, me deu ânsia de vômito, né? Então, a ciência, ela vai pesquisar e ela vai precisar desse senso comum muitas vezes, né? É claro que ela não vai se limitar ao senso comum, mas para que ela possa desenvolver o conhecimento científico, ela tem que observar estas opiniões aqui, né? Como é que as pessoas se sentiram quando elas, né, começaram a ter essas primeiras alterações nos organismos delas, né? E percebo então que o senso comum ele também tem a sua importância, né? Se eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, na maneira como a cidade ela está arrumada, né, que se chama de urbanização, né, eu tenho que ouvir as pessoas que estão naquelas localidades, né, para saber como elas gostariam de viver, que é o tal do chamado plano diretor das cidades, né? Então vocês têm aí um plano diretor que estabelece as regras, né, de como nós vamos viver, e eles fazem hoje em dia as chamadas audiências públicas. As pessoas são convidadas a participar para que elas possam opinar. Olha, no meu bairro eu quero que tenha parque, eu quero que tenha um clube, né, público para as pessoas poderem tomar banho de piscina, eu quero que tenha um centro de artes, um centro cultural, né? Então, essas informações, elas são trazidas pelo senso comum e elas são levadas para a ciência. E a ciência, então, ela vai tentar adequar-se, né, ao que
o senso comum expressa como uma ideia, né, uma vontade. Certo isso? E é claro, eu terei sempre o conhecimento filosófico que vai me dar as orientações, né? Eu devo fazer isso, não devo fazer, né? E eu lembro sempre de um exemplo que eu tive na minha pós-graduação. Eu fiz uma disciplina na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e lá nós tivemos algumas aulas sobre, né, como reurbanizar as comunidades aqui em São Paulo. E foi muito interessante que uns professores narraram, né, que eles foram até algumas comunidades ali na Marginal Tietê, levaram o estudo para essas comunidades, e eles fizeram uma reunião, né, com todos, e foram mostrar como é que eles deveriam morar. Eles iam fazer as alterações na comunidade e iam construir novas habitações com como eles achavam, né, que seria o melhor para aquelas pessoas morarem. E eles se espantaram, porque a comunidade, depois que eles falaram, né, eles foram ouvidos, a comunidade então começou a se expressar. E ela estava o quê? Expressando o senso comum. E aí eles disseram, olha, eu não quero uma janela com uma abertura maior, porque eu compro a janela que já está pronta e ela é vendida ali na loja de material de construções que fica perto da comunidade. Eu não tenho carro para ir até uma loja, né, diferente. Então, eu tenho que ir a pé, eu vou aqui nesta loja, e lá eles já vendem a janela num tamanho, né, pronto, e essa janela se encaixa perfeitamente na minha, né, casa, na minha moradia. Então, eu não quero uma janela com uma abertura maior. E as pessoas começaram a dizer, olha, a gente quer uma laje no final, né? Porque na laje a gente pode estender a roupa, a gente pode fazer churrasco, a gente pode tomar sol, né? Então eu não quero uma casa que seja térrea, eu quero uma casa que tenha vários andares, né? Então percebam que eles saíram desta reunião completamente, vamos dizer assim, frustrados com o conhecimento que eles queriam impor àquelas pessoas, né? E eles esqueceram que as pessoas da comunidade, elas tinham uma experiência que eles não tinham, né? Porque elas viviam naquele ambiente ali, e os professores viviam em outro ambiente, que é um ambiente da academia, um ambiente da universidade. Então, o senso comum, ele é muito valorizado, né, para o conhecimento científico e para o conhecimento filosófico, né, porque ele vai, muitas vezes, colocar alguns limites e dizer assim, olha, vocês não sabem tudo. Vocês podem ser cientistas, você pode ser filósofo, mas você não pode desprezar a experiência que aquelas pessoas têm, né? Porque só elas vivem naquele ambiente. Entendido isso? Entendido, professor. Ok? Bom, vamos fazer então o nosso intervalo de 20 minutinhos? Diga, Ed Carlos. Professor, eu entendi de uma parte que você tem disse. coragem de mostrar a sua cara. Né? O povo está todo escondido aí, não vejo a cara de ninguém. Acho que está todo mundo dormindo. Esse conhecimento filosófico e científico tem muito a ver, não sei se eu estou compreendendo certo, se eu estarei falso no que estou dizendo, mas teria uma validade mais ou menos no que está acontecendo hoje na nossa situação com o coronavírus, o pronunciamento do presidente, o último pronunciamento dele, que parece ter mais a ver com o conhecimento filosófico, ao contrário dele dizendo pelo Mandetta, a Organização de Saúde, os funcionários dele, que estavam levando mais em prol um conhecimento científico, ou todo esse pronunciamento também pode ter sido usado como ferramenta para ter dados desse senso comum, para saber o que a população está sentindo. Então, de uma certa forma, né, vocês vão ter uma discussão na própria ciência, né? Percebam que o Bolsonaro não foi o único presidente
que se opôs ao isolamento social, né? Mas eles estavam, vamos dizer assim, fundamentados em alguns cientistas que opinaram pela contaminação, né? Eles, no início, achavam que se você se contaminasse, você adquiriria os anticorpos, né, da doença e pronto, você superaria e já não seria contaminado mais. Então, isso era bom para a sociedade, a contaminação. E, ao lado disso, eles estavam baseados também num conhecimento científico da economia, né? Então, não é possível que eu aceite que a produção ela pare, né? Porque a economia vai se arruinar. Então, as pessoas elas devem continuar produzindo, né? E isso é um conhecimento o quê? Científico também. Então, eles estavam baseados num conhecimento científico. Agora, o que acontece? Conforme a pandemia foi avançando, né, houve um desenvolvimento científico e um outro conhecimento foi produzido na ciência de isolar as pessoas. Por quê? Porque o vírus, ele não provoca uma gripezinha. Ele provoca uma pneumonia grave. E para esta pneumonia que ele causa, não existe medicação. Então, algumas pessoas, elas não vão ter sintomas, muito bem. E outras pessoas vão chegar a óbito, vão morrer, né? Então, para evitar um grande número de mortes, é melhor, então, que a gente evite a contaminação, né? E aí percebam que isso também tem evoluído, porque antes se pensava que só morreriam os mais idosos, ou aqueles que estão no chamado grupo de risco, né? O que tem sido agora estudado, né, e comprovado é que morrem crianças, morrem bebês, né, morrem adultos. Então, você ainda não tem como atestar, né, e vejam aí a ciência, não tem como comprovar que só vão morrer aqueles que estão no grupo de risco, porque tem morrido outras pessoas que não estão no grupo de risco. Então, percebam que a ciência, ela vai caminhando, né, e ela está o quê? Ela está usando aqui das pesquisas que têm acontecido conforme a doença vai avançando, né? Então, antes, eles acreditavam num determinado aspecto da ciência. Hoje, eles já começam a mudar o discurso, né? Por quê? Porque eles percebem que a ciência também, ela tem demonstrado, né, outras informações, comprovado outras informações. E isso é importante, porque não é só você dizer assim, olha, eu estou certo para sempre, mas é você reconhecer, eu estava errado, né? Eu inicialmente pensei nisso, mas agora eu vi que não é assim. Então eu errei e eu estou modificando a minha forma de pensar. Isso não é, vamos dizer assim, pecado, não, né? Na verdade, o presidente ele teve até um senso comum do achismo. Ele achou que a linguagem que ele usa, né? Às vezes é uma linguagem assim muito popular, né? E então, aí a gente não sabe muito bem até o que ele está querendo dizer, porque ele usa uns exemplos, ele fala. Mas no começo, eu acho que esse Hum. senso comum serviu muito para ele, porque por ele achar que era uma gripezinha, por ele ser atleta, ele não pegaria. E, inclusive, depois de tudo isso que ele falou, morreu atleta, pessoas, Sim. né? Assim, Isso tudo. vocês veem, que a Inglaterra, por exemplo, que é um país, se nós fôssemos fazer comparação, né? Eles Uhum. têm um centro científico desenvolvido, né? Respeitado e tudo. Mas qual foi a tendência dos governos lá, né? Dos governantes, melhor dizendo? Foi justamente contaminar as pessoas, né? Vamos contaminá-las e elas vão se curando, né? Então nós não vamos ter aí a parada da economia, né? E nós não vamos ter problemas de tratar das pessoas, né? Só que o que eles perceberam depois? Que esta
ideia, né, ela estava levando a muitas contaminações. As pessoas, né, foram buscar um atendimento nos hospitais, os hospitais não deram conta de atendê-las, né, e estavam morrendo muitas pessoas, porque não era só uma gripezinha, né. E aí eles começaram já tarde, percebam os Estados Unidos, a mesma coisa, né. A própria Itália, né, vocês viram que o presidente, o primeiro-ministro, depois eles foram pedir para as pessoas se recolherem, né. Então, não foi à toa também, né, que o vírus ele se alastrou de uma forma muito rápida e assim tão desastrosa em determinados locais, né. Tudo tem uma explicação, né? Isso significa filosofia, tem uma lógica aqui, né. Então, a Itália, ela só foi parar mesmo e se recolher depois que ela viu que estavam morrendo mais, né, de 1.000 pessoas por dia. Isso é algo impossível de aceitar, né? Professor, uma pergunta. Se fôssemos. Como eu posso elaborar essa pergunta? Como se fôssemos colocar o nosso presidente, podemos dizer que ele começou com senso comum, no achismo, falando que não ia acontecer nada, que era só uma gripezinha. Depois ele foi para a filosofia, porque ele foi investigar e para explicar o que realmente estava acontecendo, né, a realidade de tudo, e hoje ele está, de repente, no racional, que ele já tem certeza do que pode acontecer com as pessoas, ou eu estou errada no meu entendimento? Não, pode ser isso sim. Pode ser isso sim? Isso, se a gente pudesse, assim, separar o pensamento dele, né, por uma forma mais metódica, a gente poderia classificar dessa maneira, né, porque tem uma mistura, né, Sim. de um no outro, mas a gente poderia pensar dessa forma, sim. Ah, legal, então eu Correto. entendi. Tá bom. Mais alguém gostaria de colocar algo? Não? Não. Então, vamos fazer o nosso intervalo, são 10:10, a gente volta às 10:10, tá bom? A gente faz Tá um bom. intervalo de 20 minutinhos, não vão fugir, né, porque vocês não podem sair nem de casa, voltem para a aula, tá bom? Tá E bom. aí a gente continua. Então, até Tá bom. mais. Até. Vou parar a Até. gravação. Tchau.